Para ficar bem claro para você que está em casa acompanhando aqui a nossa cobertura dos trabalhos do Legislativo, vamos pontuar, existem duas ações diferentes, uma que é a criação de um observatório que vai ser lançado hoje com representantes de servidores da Casa para poder acompanhar a intervenção no Rio, e a outra é esse grupo de trabalho que também está sendo criado aqui na Câmara, esse sim formado por deputados para poder apresentar e avaliar e agilizar a votação de projetos nessa área. A gente continua falando sobre esse assunto agora lá com a Mariana Prestiti, no corredor das comissões. Bom dia, Mariana. O que você traz para a gente aí hoje? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Vamos falar de um outro problema na situação da segurança pública brasileira, que é a questão das penitenciárias. Hoje à tarde vai ter uma reunião de uma comissão especial que discute mudanças, reestruturação do sistema carcerário brasileiro. Nós estamos com o relator dessa comissão, o deputado Adelmo Carneiro Leão, que é do PT de Minas. Assumiu recentemente a comissão como relator, já era membro da comissão, assumiu a relatoria e hoje tem uma reunião para votar a realização de audiências públicas, retomando os trabalhos da comissão esse ano, não é, deputado? Qual que é a sua expectativa? Bom dia. Minha expectativa é traduzir na prática alguns elementos importantes que nós temos no sentido de fazer com que o sistema penitenciário seja mais eficaz no sentido de garantias necessárias para que os presos, os encarcerados possam ser recuperados, o índice de recuperação é extremamente baixo, aumentar a estrutura do sistema penitenciário. Nós temos as penitenciárias hoje superlotadas, com uma superlotação, em alguns lugares 2, 3 vezes mais do que a capacidade. Isso cria uma tensão imensa, isso cria violência dentro das penitenciárias. Nós temos que tratar de uma questão que é fundamental. Hoje, uma grande parte das penitenciárias, mais da metade delas, está sob o comando do crime organizado. É importante nós lembrarmos nesse momento, Mariana, o que disse a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ao visitar as penitenciárias. Logo após a visita, ela manifestou para o Brasil que se o povo brasileiro conhecesse, soubesse o que ela sabe do sistema carcerário no Brasil, não dormiria de noite. E nós não podemos ficar só com essa situação. Tem muitas medidas importantes, necessárias, urgentes, mais do que você fazer leis, inclusive. Nós temos que ter medidas e intervenções imediatas. E nós temos que tratar da questão da prevenção. Não é possível que esse Brasil, que já é o terceiro país no mundo com o maior número de encarcerados, continue procurando vencer a violência através só do sistema carcerário. Nós temos que fazer prevenção. E é fundamental que existam os recursos necessários. O que nós estamos vendo hoje? Uma redução ano a ano dos recursos para a prevenção, para o combate ao crime organizado, para o combate ao tráfico, para fazer prevenção. Isto é muito grave. Não é possível, com a emenda constitucional 95, que estabelece teto de gastos, e em função disso reduz os recursos para a justiça, para o combate à violência, não há nenhuma possibilidade de nós podermos enfrentar com efetividade, enfrentar e vencer essa situação. Agora, nós temos que melhorar essa situação. Quais as medidas que o senhor pretende priorizar no seu relatório para mudar num curto prazo esse quadro? Nós estamos conversando, vamos ainda fazer uma audiência pública que eu considero muito importante, ouvir o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem especialistas da área, existem alguns sinais muito importantes, muito significativos. É criar mecanismos técnicos, tecnológicos, científicos, mais efetivos de controle, por exemplo, do ingresso de produtos proibidos dentro dos cárceres, desde o telefone, droga. Nós temos que valorizar, e isto é imediato, valorizar a estrutura, os recursos humanos que cuidam do sistema carcerário. Não é possível que os carcereiros, que quem comanda, que quem cuida das penitenciárias, estejam tratados expostos à situação de violência, ao risco de serem assassinados e de serem corrompidos pelo sistema do crime organizado. É possível, é necessário, é urgente. Isto não depende de lei, isso depende de atitude, de vontade política, de determinação política. E eu temo que, lamentavelmente, considerando que essa atitude política ela não está contida nessa estrutura golpista que hoje comanda os destinos do Brasil.
Agora, deputado, nem tudo depende de lei, mas o senhor, como relator da comissão especial, vai apresentar um relatório, provavelmente propondo leis. Claro, inclusive propondo algumas alternativas para nós tornarmos o sistema carcerário um sistema que seja rigoroso na punição dos crimes, que haja realmente uma pena aplicada rigorosamente, mas que essa pena seja aplicada na lógica também de que os apenados tenham a oportunidade do trabalho, da educação e da recuperação. Isso é possível. Se nós compararmos, por exemplo, se nós tratarmos as APACs, que é um sistema mais moderno e mais humano de cuidar dos encarcerados, dos condenados, nós vamos ver que nesse sistema APAC nós temos um índice de recuperação muito maior do que no sistema tradicional, no sistema carcerário. Então nós podemos pensar outras alternativas para cuidar, inclusive muitos dos que estão lá presos e mulheres que estão lá presas, elas podem ser tratadas e podem ser punidas de outras formas mais efetivas, de tal maneira que a gente possa colocar cada um deles nesse sentido de que o crime não compensa, que lamentavelmente não é essa a realidade do Brasil, e que, tendo alguém praticado um crime, ela tem oportunidade de, através da educação, do trabalho, né, e de um comportamento correto, efetivo, possa voltar à sociedade como um cidadão de bem, um cidadão recuperado. Deputado, hoje à tarde tem reunião da comissão para votar requerimento, ainda vão fazer audiências públicas, já dá para falar num cronograma, apresentação de relatório? Certamente nós vamos fazer esse cronograma agora e a minha expectativa é que nós apresentemos o relatório ainda no primeiro semestre. Porque depois, no segundo, nós já sabemos, a situação vai ser muito séria e vai estar muito voltada para a questão eleitoral e certamente nessa condição nós vamos ter muito mais dificuldade de elaborar, apresentar e aprovar um relatório que trata de uma questão urgente, uma questão que não pode ficar postergada para o segundo semestre ou para o próximo ano. Ok, deputado Adelmo Carneiro Leão, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.